Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder fazer uso da sua palavra. Deus seja louvado pelo presbitério desta igreja. Deus abençoe a vida do pastor Heber, que me fez o convite. Que Deus possa falar conosco mais uma vez através da sua palavra. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eu vou ler na versão NVI até o versículo de número 10. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Palavra de Deus, pode sentar, Deus abençoe. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, está inserida em um grupo que nós classificamos como epístolas gerais. E essa expressão se dá por causa dessa característica universal. Se nós compararmos, por exemplo, com as outras cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve para os cristãos a quem ele destina a sua carta, a gente vê que ele cita uma cidade específica. Por exemplo, carta de Paulo aos Romanos, os crentes que estavam em Roma, carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos que estavam na cidade de Corinto, e assim são as demais cartas. E esta epístola de Pedro, assim como as demais, se tornam cartas universais, porque se a gente pegar, por exemplo, o versículo de número 1, Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O apóstolo Paulo cita algumas províncias que atualmente estão situadas, se a gente fosse ter um referencial hoje, naquela região que a gente conhece como Turquia, tá? Todas essas cidades estão situadas ali na atual Turquia. O interessante é que a gente já tem a informação de que Pedro é o escritor desta carta. O apóstolo Pedro vai ser morto, segundo a tradição, aproximadamente por volta ou entre o ano 60 e o ano 64. E nesse mesmo período, esta carta foi escrita. Não poderia ter sido antes, porque
quando a gente analisa o conteúdo da carta, a gente chega à conclusão que a maioria, ou melhor dizendo, todos os ouvintes a quem Pedro destina a sua carta são pessoas que não tiveram experiência pessoal com Jesus Cristo. Pedro seria, nesse momento, a única pessoa que teve alguma experiência pessoal com Jesus. Então, o apóstolo Pedro está diante de um desafio muito grande, que é expressar os ensinamentos de Jesus com clareza, com a autenticidade necessária para que este povo também seja abençoado, como eles foram. Aliás, este é um dos desafios de todo discípulo de Jesus, porque a gente aprende que aos pés de Jesus ele nos ensina, nós aprendemos, ele produz para a gente reproduzir para outros. Outro dia nós estávamos meditando aqui e o pastor trouxe um ensinamento, eu até comentei com o pastor Jackson, e ele trouxe uma informação acerca do que foi dito em uma aula do ITA, que alguém disse o seguinte, que a gente aprende com Jesus, mas não ensina como Jesus, e a reflexão é muito boa, e a gente tem que pensar mesmo nisso. E na hora que ele fazia essa citação, veio algo à minha mente, eu compartilhei com o pastor Jackson, eu disse, é porque para ensinar como Jesus tem que ser como ele. E é a verdade que a gente encontra no Evangelho. A gente tem que estar aos pés de Jesus, à semelhança de Pedro, e aprender com Jesus, a maneira de Jesus, para ser transformado pelo Evangelho de Jesus e poder expressar o Evangelho como Jesus expressou. O apóstolo Pedro, se a gente for analisar a vida deste homem, por exemplo, ele tinha duas características que a gente encontra muito facilmente em nós mesmos. Um homem que era impulsivo e tinha um temperamento, eu diria, impetuoso, vamos dizer assim. Pedro, em vários momentos, se a gente observar, ele revela este temperamento, e a gente vê, por exemplo, em uma ocasião em que ele está ali com Jesus e os seus discípulos, e o texto diz que ele lança a mão de uma espada e corta a orelha de um homem que age primeiro, depois pensa. A gente tem outras ocasiões em que o apóstolo Pedro está falando coisas sem a devida reflexão, fazendo com que Jesus venha repreendê-lo, como na ocasião em que ele ouve Jesus dizer o seguinte, olha, eu estou indo para Jerusalém, daqui a pouco eu vou ser preso, vou ser maltratado e vou ser até crucificado, mas eu vou ressuscitar e vai estar tudo certo. Só que Pedro, por não discernir a missão de Jesus, o texto diz que ele diz, não, mestre, o Senhor não faça isso contigo mesmo, porque o Senhor tem que sentar no trono, tem que governar sobre nós, tem que nos livrar de Roma. Esse era o pensamento que estava na mente dos discípulos e dos judeus daquele tempo. Só que Jesus repreende ele dizendo, olha, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas que são de Deus, mas dos homens. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas dizendo, Pedro, neste momento, o diabo está conseguindo seduzir você, colocar na sua mente coisas que vão de encontro àquilo que eu sou e àquilo que eu vim para fazer. É um cuidado que nós devemos ter. Só que o que nos chama a atenção é que, apesar de Pedro ser esse tipo de pessoa impulsiva, uma pessoa de um temperamento impetuoso, nós observamos também no apóstolo Pedro um homem de uma sensibilidade muito grande às coisas espirituais. Se não, na ocasião em que Jesus chama ele de Satanás, como assim a gente interpreta, olha, o Senhor Jesus antes havia elogiado ele dizendo, Pedro, de todos aqui, só você recebeu a revelação de meu Pai, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente vai para João capítulo 6, naquele episódio onde os discípulos começam a ir embora, as multidões começam a ir embora, e aí Jesus fala o seguinte para os discípulos, e vocês não querem ir embora também? Pedro mais uma vez revela a sua sensibilidade espiritual, dizendo, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O Pedro que Jesus escolheu era um Pedro que
olhando por um parâmetro humano, não deveria ser escolhido, não tinha perfil, mas o Deus que o escolheu já via quem era Pedro daqui a alguns anos, o Pedro que estaria sendo submetido ao processo, que estaria sendo levado à olaria de Deus e daqui a pouco se tornaria um pastor por excelência na igreja que Jesus fundaria depois da sua morte e ressurreição. Este Pedro é o mesmo Pedro que ele expressa um compromisso e diria uma fidelidade duvidosa. Porque lá no Jardim do Éden, ou do Getsêmani, perdão, a gente observa Pedro lançar mão da espada para tentar honrar a palavra que ele deu a Jesus, dizendo: Senhor, eu morrerei por ti. Jesus disse: não, tu vai me negar. Aí ele diz: não, os outros todos te negarão, mas eu não, eu vou até o final. Este Pedro tenta honrar a sua palavra a Jesus, lançando mão da espada e cortando a orelha do centurião. Só que daqui a algumas horas Pedro estaria sentado ao pé de uma fogueira e por três vezes negaria o seu mestre, coisa que os outros não fizeram. Olha só que coisa interessante, porque Jesus é essa pessoa que revela quem nós somos. Jesus é essa pessoa que quando a gente vai ao encontro dele, não tem como esconder dele o que escondemos de outras pessoas. Outro dia eu estava comentando com alguém sobre a hipocrisia, e eu até comentei dizendo o seguinte: todos nós temos as nossas hipocrisias, porque nós continuamos tendo a natureza caída, a natureza pecaminosa. E você sabe o que é a hipocrisia? À luz do texto sagrado, é você falar uma coisa e sentir outra. Quando você verbaliza: meu irmão, eu te amo, mas o seu coração não compreende o que é amor à luz da Escritura, e você não ama de fato essa pessoa como a Escritura apresenta, a Bíblia mesmo está te condenando e dizendo: você é hipócrita. Essa é a verdade da Escritura. E isso serve para outras questões também. Eu citei esse exemplo, só que esse Pedro, que Jesus escolheu e que provavelmente a gente não escolheria, é o mesmo Pedro que vai estar presente lá em Atos capítulo de número 1, versículo de número 5, ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus dizia: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. É um Pedro que ouve agora Jesus, acredita na sua promessa e tem a paciência de esperar e não esperar de braços cruzados. O texto diz que eles estavam todos os dias no templo, orando com as mulheres, e como os pregadores dizem por aí, certamente Pedro orava dizendo o seguinte: Pai, manda a promessa que o Senhor disse, envia o Espírito Santo, que o Senhor cumpra a sua promessa em nossa vida. Atos capítulo 2, 4, o texto diz que esse mesmo Pedro, que a gente olhou para o histórico dele, que não era muito bonito e agradável, agora está reunido com os crentes dentro do templo, e o texto diz que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce, enche a casa, pega os crentes, batiza com o Espírito Santo, e olha só quem está lá no meio: o apóstolo Pedro, falando das grandezas de Deus. Olha que coisa linda. Este mesmo Pedro, daqui a pouco vai se levantar, vai pregar para um público muito grande. O texto diz que quase 3.000 almas vão se converter ao Senhor Jesus. Olha a mudança radical. Um homem improvável se tornando uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. E aqui eu me lembro do que eu falei em outra ocasião, em outra igreja, dizendo para os irmãos aquilo que veio no meu coração, quando eu refleti acerca de Pedro. É um improvável, ou seja, Deus está dizendo aqui a mesma coisa que disse lá. Às vezes você está sentado ao lado de alguém que você não dá nada, e Deus está dizendo o seguinte: esse alguém que você não dá nada vai ser um instrumento poderoso que eu vou usar para fazer grandes coisas no meio da minha obra, no meio do meu povo. Aí talvez você pode dizer: mas Senhor, não. Deus é quem planeja, Deus é quem executa, e é Deus quem escolhe quem Ele quer, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro é essa pessoa que é o autor desta carta, e ele escreve essa carta, e nesta carta ele se apresenta. A carta tem saudação, a carta tem um corpo,
E a carta tem agradecimentos finais. O apóstolo Pedro, no corpo da mensagem, ele vai escrever para esses crentes e dizer, se a gente pegar essa carta e dividir ela em 3 partes, Pedro está falando o seguinte: olha, estou falando para vocês sobre submissão, estou falando para vocês sobre obediência, estou falando para vocês sobre santidade, estou falando para vocês sobre pastorado. Pedro está usando a pessoa de Deus para dizer, sejam santos como Deus é. Isso aqui é lindo porque o propósito da nossa vida cristã, de nos reunirmos aqui nos cultos, de estarmos ouvindo a palavra de Deus, estudando em casa, orando, a ideia de ser santo, santificado no dia a dia, é nós podermos refletir quem Deus é na nossa natureza. Embora caída, você vai lembrar da madeira de acácia que foi utilizada para construir a Arca da Aliança. Ela era madeira revestida de ouro por fora e por dentro. A madeira feia, porque a acácia não era bonita de se ver, a madeira era feia, mas estava revestida de ouro por dentro e por fora. O crente, quando nasce de novo, Jesus Cristo reveste primeiro a natureza dentro, transforma a natureza dentro, muda a essência dentro, e daqui a pouco as pessoas começam a olhar para essa pessoa e dizer, mudou o comportamento, mudou o palavreado, mudou os lugares que ia, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa, e você não é muçulmano para ficar Alá não, Deus fez uma grande obra e por isso estamos alegres, bendito seja o nome de Jesus. Então, primeira parte, Pedro está dizendo, sejam santos como Deus é. Santos como Deus é. Segundo, sejam submissos, sejam obedientes como Cristo é, ou como Cristo foi, porque Cristo assumiu a natureza humana para cumprir este propósito. E aí às vezes você olha para o Evangelho e vê o seguinte, eu entendi que o Cristo, o Deus eterno, se fez carne, vestiu a pele humana e veio na aparência de um homem. Eu entendi que ele padeceu na cruz e que ele morreu e ressuscitou por mim. Só que talvez o que você ainda não meditou é que todas as questões relacionadas à encarnação de Jesus, à vida de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, estão diretamente ligadas à nossa vida. Porque, primeiro, o texto de Filipenses 2 diz, olha, e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O texto está dizendo o seguinte, Jesus, ou o Cristo, na condição de Deus, ele não se apegou à prerrogativa de ser Deus. Em outras palavras, é como se Jesus pudesse dizer o seguinte, eu sou Deus, eu não vou descer lá, eu sou como o Senhor é, ó Pai Todo-Poderoso, eu não vou lá padecer por esses homens pecadores, manda um anjo, manda um serafim, um querubim. Não, ele não se apegou a essa prerrogativa, ele mesmo sendo tão grande, se fez tão pequeno, vestiu a nossa pele, veio e padeceu. Aí ele toma a forma humana, ele sofre, aí você pergunta o seguinte, Senhor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Porque você diz o seguinte, mas Jesus foi diferente de mim. Sim, ele não teve pecado como nós, mas como homem ele padeceu, sentiu fome, sentiu dor, sentiu abandono, foi traído para que quando você for orar, ou para quando o seu coração apertar diante da traição, da dor, do engano, da crítica, Jesus falar para você, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, e se você é o meu servo, você tem a garantia de que, diferente de mim, que em muitos momentos desses eu não tive ninguém para me consolar, você tem um amigo do seu lado, sempre com você, junto de você, para te consolar, para te fortalecer. O nome dele é Paracletos, o Espírito Santo de Deus. Submisso, obediente como Jesus. Terceiro, Pedro se utiliza como modelo de pastor, porque nas considerações finais ele vai falar dele como sendo esse supervisor, alguém que supervisiona a igreja de Deus, alguém que cuida da igreja de Deus, alguém que sabe da responsabilidade que tem.
Quando a gente chega no capítulo que eu li aqui, é interessante, porque Deus dá a mensagem para Pedro, e é interessante a gente apontar isso aqui. Pedro não sabia, meus irmãos, que ele se tornaria, ou que o registro dele faria parte de algo que a gente colocaria e usaria como Bíblia Sagrada. Pedro só estava escrevendo a sua carta para os crentes, não tinha noção. E o texto diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa. Pedro, logicamente, porque é inspirado por Deus e porque tem uma boa teologia, uma boa compreensão da Bíblia Sagrada, ele sabe que o centro das Escrituras é Deus. Ele sabe que o centro da sua pregação precisa ser o Cristo. Ele começa falando de quem? Do Cristo. Ele diz: olha, ele foi rejeitado pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Mais à frente ele vai falar que ela é a pedra eleita e preciosa. Falando de Jesus o seguinte: a pessoa bendita de Jesus é singular, tem características que nem ninguém mais tem, nenhum ser da criação tem as características que ele tem. É por isso que o Pai fala dele como eleita e preciosa. E o que me chama a atenção é quando a gente chega no versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Perceba que ele diz no versículo 4, o Cristo é a pedra viva. Vocês são como pedras vivas, só que o Cristo é a pedra que é colocada como uma pedra que serve de fundamento para uma construção. E ele diz no versículo 5, vocês também, como pedras vivas, estão sendo utilizados para a edificação de uma casa espiritual e sacerdócio santo, para serem sacerdócio santo. Resumindo, Pedro começa aqui, a partir do versículo 5, usar figuras do Antigo Testamento, falar sobre sacerdócio, falar sobre templo, falar sobre sacrifício, para falar de Cristo e da relação da sua igreja com Cristo, dizendo: Cristo é a verdadeira pedra viva, dizendo o seguinte: a vida da igreja emana de Cristo, a sustentação da igreja vem de Cristo, não são os métodos fantasiosos, não são as invenções que vocês podem fazer, não é aquilo que vocês são capazes de criar, não, a vida da igreja vem de Cristo. E ele diz: vocês também são como pedras vivas. Isso aqui é lindo, porque ele está dizendo o seguinte: cada um de vocês são importantes dentro da construção que Deus está fazendo. Que construção é essa? A igreja de Jesus. É por isso que você olha para o seu irmão e tem alguma coisa nele que você não se agrada, que você não gosta, porque se você for numa construção, eu duvido, ou se você pegar um monte de pedra, você vai ver uma pedra igual a outra. Não é, nenhuma é igual, mas a Bíblia está dizendo que todas essas pedras Deus está utilizando para fazer um edifício que é a sua igreja. Aí ele diz: essas pedras se tornaram sacerdócio santo. Ele está dizendo o seguinte: nós que somos pedras vivas, nós temos um privilégio, que é o quê? A semelhança dos sacerdotes, nós podemos entrar dentro do santuário de Deus, que não é em primeiro lugar o templo, mas a presença de Deus, e oferecer a Ele sacrifícios de louvor. Bendito seja o nome de Jesus. Aonde estão as pedras vivas nesta noite? Aonde estão? Se tem pedra viva aqui, glorifique ao nome de Jesus. Estou encerrando. Ele diz também, no versículo de número 9, vocês são geração eleita e sacerdócio real. Primeiro, sacerdócio santo, porque são capazes de oferecer sacrifícios que Deus aceita. Vocês são sacerdócio real. Essa expressão está falando da identidade do povo de Deus, a semelhança do povo de Israel no Antigo Testamento. Deus também fez um pacto conosco. Deixa eu te lembrar de uma coisa: nós não somos Israel de Deus. Se você ouvir alguém dizendo por aí, nós somos o Israel de Deus, não somos. Nós somos a igreja de Deus, segundo a Escritura diz.
Nós não somos o Israel. Por quê? Porque Deus fez um pacto com Israel no monte Sinai, por meio de Moisés. A igreja, Jesus, fez um pacto com ela no Monte Caveira, por meio da morte de Jesus. E o interessante é que muitas coisas que se aplicam a Israel não se aplicam à igreja. Aí nós podemos fazer o paralelo, porque Deus faz o pacto com Israel no Monte Sinai, com a igreja no Monte Caveira. Deus usa Moisés para estabelecer esse pacto, e na nova aliança Deus usa o nosso Cristo para estabelecer esse pacto. Deus usa o homem mais manso da terra para conduzir o povo de Israel à terra prometida, e Deus usa aquele que é manso e humilde por excelência para nos conduzir à sua Canaã celestial. Deus usou alguém da tribo de Levi, mas usou alguém que é mais excelente do que ele, que é da tribo de Judá. Deus usou um homem nascido de mulher, mas usou um homem que não tem começo e nem fim de dias, não foi gerado de uma relação normal entre homens. Ele é filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Só quem é crente de verdade, está se relacionando com ele, compreende o valor que ele tem, e a cada dia compreende mais ainda. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque o texto está dizendo o seguinte: a pessoa que ele descreve que foi destinado porque tropeça e cai, não tem nada a ver com o que alguns ensinam por aí, sobre você já ter nascido condenado ou perdido, não é isso. O texto está revelando que a pessoa que tropeça em Cristo porque não crê, é alguém que rejeita a Cristo conscientemente, rejeita a mensagem de Deus conscientemente. Me desculpe a sinceridade, mas em muitos templos do Brasil, as pessoas estão vindo aos templos como se aqui fosse um comércio, como se o púlpito fosse um balcão e como se Cristo fosse um comerciante. Elas batem no balcão e pedem o que querem, fazem de Jesus apenas um milagreiro, fazem de Jesus apenas alguém que está aqui para atender às suas necessidades. Outro dia eu falei em outro lugar, quer ser rico, quer prosperar, Deus não é contra isso. Trabalhe, estude, acorde cedo, se dedique. Dinheiro não cai do céu, mas o que Deus prometeu para o homem é vida eterna, salvação, alegria, paz no Espírito e uma garantia eterna de céu para o seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui alertado lá atrás. O profeta Isaías disse o seguinte: se eles não falarem segundo a minha palavra, eles nunca verão a alva. Ai de mim se falar diferente do que está escrito aqui. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar, mas de acordo com o que está na sua palavra. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que eu te agradeço por esta oportunidade de estar pregando a sua palavra. Ó Deus, eu sei que o Senhor sabe como cada um de nós está, das necessidades que temos, das preocupações que temos. Pai, nos ajude à semelhança da preocupação do apóstolo Pedro a guardar aquilo que de mais precioso nós recebemos de Ti, que é a salvação da nossa alma, porque o carro vai ficar, a casa vai ficar, os títulos vão ficar, toda essa glória terrena vai ficar, e só vai entrar lá no céu só quem tinha uma vida verdadeira com o Senhor, só quem tinha uma aliança verdadeira com o Senhor. Nos ajude a ser
ser esse tipo de discípulo que tem uma vida verdadeira com o Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe.